Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2. Vamos meditar um pouquinho nessa noite, nesse grandioso texto. Alguns dias eu vinha meditando na carta aos Efésios, eu fiquei nesse texto por vários dias, por muitos dias. Eu não consegui sair muito bem dele, porque ele falou muito ao meu coração e nos últimos dias tem falado mais ainda. É um texto que fala acerca dos nossos pecados, ao mesmo tempo ele vem discorrer acerca da graça de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade. E ele vem também, de certo modo, colocar nossas obras como algo que não nos faz, na verdade, ganhar a salvação com as nossas obras. Nós vamos ver isso, com a ministração da palavra. Mas Efésios capítulo 2, nós vamos ler ele do versículo 1 ao 10, e diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó Deus, rendemos graças a Ti por Tua bondade e misericórdia. E peço a Ti, Senhor, a graça de poder expor a Tua palavra, Tua maravilhosa palavra, que o Senhor fale aos Teus servos, assim como Tu falaste comigo. Concede-me sabedoria, meu Deus, concede-me Tua graça, para que assim eu possa passar aos nossos irmãos, aqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que aqui estão, para que possamos ser alimentados por ela, meu Deus. Nos põe de pé através dessa palavra, que o Senhor nos ajude a sermos fortalecidos e alimentados, e que a alegria dela venha nos fazer, meu Deus, regozijantes diante daquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Assim eu te peço, Pai amado e querido, e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, essa palavra, a gente vai expor um pouco, ela fala acerca de, como eu já tinha dito, acerca do pecado, nesses 3 primeiros versículos que nós vamos ler, porque quando a palavra de Deus, ela vem trazer a nossa visão acerca da graça, para que a graça não fique como se fosse uma graça barata, como dizia certo pastor, a gente precisa compreender a grandeza dessa graça, a maravilhosa graça, aquilo que foi feito por nós, a preciosidade da graça. A gente tem que compreender qual era o nosso estado em pecado, como nós nos encontrávamos, como o Senhor nos viu antes de nos conceder a graça. Algumas pessoas às vezes não compreendem o valor da salvação, porque não compreendem o quão negro, quão escuros são os nossos pecados.
como somos falhos, né? Como nós tomamos decisões erradas, como nós muitas vezes nos deixamos levar por coisas ao qual confronta o próprio Deus, ao qual nós andamos por caminhos obscuros, e como isso verdadeiramente, né, nos deixou num estado de morte, distante do nosso Deus. Então, irmãos, esses 3 primeiros versículos que nós vamos discorrer um pouco, vai falar acerca do pecado. Do 4 ao versículo 7, ele vai falar acerca da graça de Deus, do privilégio, né, que foi nos dado através dessa graça. E do 8 até o 10, ele vai falar que a nossa salvação foi dada realmente pela graça e não pelas nossas obras. Então, o texto, o versículo 1, ele diz o seguinte: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeiramente, esse primeiro versículo, ele já vai nos apresentar a graça de Deus, antes mesmo de nos mostrar acerca do quanto nós pecamos, acerca de quão danoso é o pecado na vida do homem. Porque quando a palavra se inicia, ele vos deu vida, essa palavra deu, né, significa que nós fomos presenteados pelo nosso Deus, né, foi nos concedido algo que nós não merecíamos, verdadeiramente foi dada, não foi eu ou você ou qualquer outra pessoa que conseguimos através de algum favor, o nosso próprio favor, os nossos próprios esforços, que a graça de Deus viesse até nós. A nossa bondade não conquistou isso. Então, o Senhor, ele faz questão de iniciar a sua palavra dizendo que nos deu vida. Então a vida foi nos dada, né? É importante a gente saber que nós ganhamos, que foi um presente de Deus. Aquilo que tem algo de muito valor, né? Geralmente que custa muito do nosso suor, nós sabemos valorizar demais, mas às vezes nós perdemos um pouco do encantamento que existe em volta da palavra e desvalorizamos um pouco aquilo que o Senhor tem nos concedido. Imagine que você chegasse, né, numa loja grandiosa, eu particularmente eu nunca vi uma loja que vendesse carros da Ferrari, mas como eu estou falando de algo muito valor, e você chegasse naquela concessionária e você, né, quebrasse a portaria ou quebrasse uma das janelas, tentasse entrar naquela loja, e aquele homem, né, o dono daquela loja, vendo que você está ali insultando ele, quebrando as coisas, simplesmente chegasse lá e dissesse: não, calma, e te presenteasse com a Ferrari. E se você fosse dar essa notícia para alguém, ou essa outra pessoa ia dizer: não, eu acho que você está me passando uma informação errada. Não tem como. Você não poderia chegar numa loja com algo tão caro, com algo de um valor extremo, e você insultar, você quebrar, você tentar forçar a sua entrada ali, e a pessoa simplesmente te acalmar e te dar um presente tão valioso. De fato, né, irmãos, parece algo muito estranho, porque a gente veria aquilo ali como esse insulto, algo que o homem tivesse, na verdade, de repelir. E quando o Senhor vem nos dizer que Ele nos deu vida, Ele está botando exatamente a gente numa condição oposta. A gente era esse bagunceiro, né? A gente era essa pessoa que insultava o Evangelho, que insultava o Deus, nosso Deus. A gente era essa pessoa contrária a tudo aquilo ali. E o Senhor nos encontrou desse modo, e em vez de nos afugentar, em vez de nos afastar, Ele foi gracioso. Ele nos deu um presente maravilhoso, ao qual a gente jamais poderia conquistar com as nossas mãos, com o nosso suor, com os nossos esforços, ou com a nossa bondade, se assim fôssemos tão bons. Então, essa palavra, ela já começa nos mostrando acerca da graça. E aí, ele vai mostrar essa ruindade, esse pecado que nós cometemos durante toda a nossa vida. Então, a palavra diz: se Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeiramente, precisamos saber, né, acerca do pecado e dos delitos. Eu vou tentar facilitar. A grande questão é: pecado e delito são basicamente as mesmas coisas. A diferença é que o pecado é tudo aquilo que você comete exatamente
contra a palavra de Deus, sabendo que lá está escrito que você não pode fazer aquilo ali. Então você está pecando diretamente contra Deus. E o delito é todo aquele pecado que naturalmente nós sabemos que é um erro, mas que a gente não viu ali escrito acerca daquele pecado na palavra. A gente vê através de um outro contexto que aquilo é pecado. Então nós entendemos que aquele pecado é um delito, que ele estava fora dali do que está escrito, mas é um pecado contra Deus. Vou lhe dar um exemplo. Não é pecado a gente sorrir. A Bíblia não expõe isso como um pecado. Mas rir da desgraça dos outros, naturalmente você vai compreender que você cometeu um grande pecado. Que isso é algo condenável até no meio dos homens. Imagina diante de Deus. Se alegrar, isso não é um pecado. Mas se alegrar da desgraça dos outros, né? Você sentir ali aquela alegria, aquele ânimo, porque alguém se deu mal, porque alguém tropeçou na vida, porque alguém cometeu um erro. Isso é um delito grave que naturalmente compreendemos que é um pecado. Então, quando a palavra do Senhor está dizendo que nós pecamos, a gente já viu muitas pessoas tentando utilizar-se da palavra para cometer alguns delitos, fazer assim, mas eu posso cometer isso porque Deus não escreveu acerca disso. Mesmo a sua consciência estando lhe acusando de tal erro, de tal coisa que ele tem cometido. Então, a gente percebe que aquela pessoa já tem na própria consciência que aquilo é um delito, que é contrário à vontade de Deus. Então, esses delitos e pecados, eles são a mesma coisa. É só uma forma da gente entender quem é quem. Então, o que a palavra está dizendo é que toda a nossa vida, todo esse homem que veio à salvação, esse homem que foi concedido a graça, ele passou a vida inteira cometendo pecados e delitos. Então, quando o Senhor faz nos conhecer acerca do pecado, Ele vai dizer quão negro, quão escuro, quão difíceis são de tolerar esses pecados. E o termo usado aqui é o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Uma das simbologias que nós temos acerca do pecado na própria Bíblia, para a gente entender esse morto no delito e no pecado, era a lepra, né? A lepra, quando vinha aparecer numa pessoa, a primeira coisa que fazia era afastar essa pessoa. A lepra começava a tomar conta do corpo de tal pessoa, e essa pessoa ela ia sendo tomada pela corrupção da lepra, né? Todo o seu corpo. Parte do corpo já ficava como se fosse necrosado, outra parte do corpo ia ali se soltando, aquele homem ia ficando transformado por aquela lepra, e um dia ele dormindo, quando ele tivesse um grau muito avançado, né, poderia cair ali sua orelha enquanto ele pudesse se mexer, né, outro dia parte da sua pele ele ia se mexendo. Isso é a forma das Escrituras nos mostrar que quanto mais o homem ele vai permanecendo no pecado, mais naturalmente o pecado vai tomando conta do seu coração, vai tomando uma proporção muito maior, né? Aquele estado de lepra, o homem fica um pouco dormente, e aí você vê que ele já não sente mais toda a dor daquilo ali, né? Ele não sente, ele percebe, ele vê, mas ele não sente a dor. E é isso que o excesso do pecado faz. Os homens não conseguem compreender todo o mal que ele comete. Então, esse homem está ali se deteriorando, um dia cai a orelha, um dia cai um dedo, um dia ele vai comer, engola o dente, né? E de repente, tudo isso, a destruição do seu corpo sendo demonstrada em pecado. Agora, a Bíblia usou para nós um estado de mortos nos vossos delitos e pecado. Então imagina um homem que vem nesse estado de lepra avançado, esse homem morre. Quão difícil, né, seria chegar perto desse homem. Quão difícil seria poder tocá-lo. Porque talvez esse estado de morte a gente pudesse pensar, não, seria alguém que, irmão Jânio, deu um ataque cardíaco ali, caiu,
e os irmãos foram lá, tocaram nele, oraram por ele, mas a condição de morto no pecado, a Bíblia vem ressaltar acerca da podridão, né? Acerca daquilo que está obscuro na vida dos homens, acerca do que está no seu coração. Então, quando Deus vem falar da sua graça, essa graça é tão extraordinária, ela é tão grande, que só compreendendo acerca de tamanho pecado que nós cometemos, é que nós vamos saber como foi grande o favor de Deus. Então, existe uma simbologia ali também, querendo usar a simbologia ali de Lázaro, quando Jesus chegou ali, falou com sua irmã e mandou remover a pedra, e a sua irmã disse: Senhor, mas já cheira mal, já fede, porque chegar perto de um morto em seu estado de podridão é algo muito difícil. E é nessa condição que, quando a graça vem até o nosso coração, até a nossa vida, quando o Senhor vem restaurar, é exatamente aquilo que foi feito a Lázaro, é feito às nossas vidas. Então, a nossa condição de pecado é muito maior do que o que nós podemos imaginar. É muito maior do que o que as pessoas imaginam quando elas cometem um erro, né? É muito difícil quando nós erramos. É muito difícil quando falhamos. É muito difícil quando a gente olha assim e compreende. Mas se você não compreende acerca desse pecado que você cometeu, como alguém que está aí no mundo e ainda não entendeu o que é isso, aquilo não vai significar muitas coisas. Então ela não entendeu ainda como ela tem de fato, né, feito algo contra o próprio Deus. Então essa palavra fala acerca desse pecado, e aqui ele vai descrever esses nossos pecados como uma obra, né, mundana. E às vezes nós não queremos enquadrar a maldade do nosso pecado, né? Nós não queremos comparar. Às vezes a gente acha que o pecado de outras pessoas é maior do que o nosso, né? Que a gente às vezes não é tão ruim assim. Só que ao descrever o versículo 2, ele deixa todo homem, todo pecador, de um certo modo, igual. Então essa palavra diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o que essa palavra nos diz é que esses pecados que nós andamos outrora era segundo o curso deste mundo. Então, é exatamente isso que muitas vezes os nossos pastores e outros pastores têm pregado, acerca da conversão, acerca de andar contrário ao mundo, acerca de que a nossa vida não pode ser apoiada e baseada naquilo que o próprio mundo anda. Às vezes, irmãos, infelizmente, nós não queremos olhar para outras pessoas e crucificá-la, nem eu não estou encontrando a palavra aqui agora, né? Nem julgar as pessoas, mas de certo modo, existem muitas pessoas que desconhecem a palavra de Deus e a vontade de Deus, e suas decisões são tão mundanas quanto outras pessoas que nunca veio às Escrituras, que nunca veio ao Senhor. E quando essa palavra diz que era segundo o curso deste mundo, essas pessoas ainda têm verdadeiramente as mesmas decisões. Eu não estou falando de um tropeço, eu não estou falando de um erro, que isso vai acontecer. Nós somos falhos, nós erramos, nós somos tentados ainda de vários modos e maneiras. Eu estou falando nas decisões que nós tomamos com as nossas famílias, no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos e pensamos que estamos agradando a Deus apenas porque viemos no culto, apenas porque um dia a gente levantou a mão na igreja. Então, o que essa palavra diz é que isso era coisa de outrora. E uma vez que o homem passou e entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a sua obra ela é diferente, ela é contrária, ela é para a glória de Deus e não para aquilo que o mundo apoia e que o mundo mesmo conduz junto. Então, ele além de dizer isso, ele deixa algo ainda pior, porque existem muitas coisas que a gente jamais diria, assim como o diabo fez, né? Eu também pequei. Mas como essa palavra, ela diz que algumas dessas atitudes, alguns desses pecados, são exatamente conforme a vontade
do diabo, porque ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quando Deus está discorrendo na sua palavra acerca do pecado, Ele está nos mostrando quão negro é os nossos pecados, de onde Ele nos salvou, de onde Ele nos tirou, a forma que Ele nos encontrou, aquilo que nós cometíamos dia após dia e que para a gente era algo natural, e a gente convivia com isso como se não fosse nada. Exatamente como as pessoas costumavam dizer e ainda dizem, né? O mundo é do mais esperto, o mundo é do mais sabido, né? Então, essas pessoas com sua própria sabedoria, elas vão verdadeiramente querer conquistar o mundo, seja como for. E nisso, as atitudes que eram tomadas eram segundo o príncipe da potestade do ar. No versículo 3, essa palavra, ela ainda vai falar acerca desse pecado, mas agora ela vai passar esse pecado para falar daquilo que está no nosso coração, nos nossos sentimentos. E ele diz aquilo que tinha no nosso coração, na nossa vida. Ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O versículo 3, você percebe, né, Paulo agora incluindo a sua vida, e como ele coloca, o que eu vi aqui, irmãos, quando Paulo diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. É o pensamento como que se Paulo, ao escrever isso, estivesse lembrando de que outrora ele pensava que era um homem correto, que era um homem que cumpria a vontade de Deus, porque era um homem religioso, porque era um homem ali abençoado por Deus, porque os judeus têm essa percepção de que o fato de serem ricos, ou o fato de terem dinheiro, o fato de serem abastados financeiramente, acreditam que isso representa a bênção de Deus sobre a vida deles. E Paulo ali era um homem que tinha muitas coisas, Paulo era um homem que falava muitas línguas, Paulo era um homem que fazia parte da cúpula religiosa daquela época, Paulo era um homem que dava ordem para uma pessoa ser presa ou não, então, ou até ser morta ou não. Então, Paulo aqui, quando ele diz que entre os quais também todos nós andamos outrora, você percebe que ele começa a colocar a sua vida e entender que, como ele era antes da graça, antes de conhecer Cristo, a sua obra que ele antes pensava que era algo para Deus, que era algo que tinha a aprovação do próprio Deus, ele compreende que era uma obra diabólica, ele compreende que era o curso do mundo, tinha mais ruindade no seu coração e egoísmo. Ele não pensava nas pessoas, ele pensava nele. Então, Paulo fala isso e diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quais são as vontades da carne, né? A Bíblia ela faz uma relação de alguns pecados como a vontade da carne. E vontade da carne, irmãos, existem algumas vontades da carne, enquanto você está em carne, naturalmente, né, aqui na terra nós vamos ser tendenciosos a algumas coisas. E existem coisas que o teu corpo vai reclamar. Se você estiver com fome, o teu estômago vai avisar o tempo todo que você está com fome. Se você estiver com sede, ele vai avisar o tempo todo, vai te lembrar disso aí. Então, é como se essa vontade da carne estivesse falando de algo tentador, algo que vai te lembrar desesperadamente o tempo todo, com a vontade de que você assacie. Então, ele fala aqui a respeito desses pecados que os homens muitas vezes, eles tentam fazer o desejo da sua carne a todo custo, mas ele faz uma divisão, porque se não fosse, nós colocaríamos toda a culpa na nossa carne. Irmãos, como eu já vi pessoas dizer assim, mas Deus me fez assim, meu corpo necessita disso, Deus me entende, e eu, irmãos, eu não consigo, de fato e verdadeiramente, compreender algumas coisas.
eu compreendo que a pessoa falha, eu compreendo que a pessoa erra, né? Mas eu não compreendo uma pessoa achar que a sua necessidade é algo que justifica diante de Deus. Pecado é pecado. Então, quando ele diz que nós fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, é porque muita coisa ela vem através dos pensamentos, é o desejo carnal do homem. Esses pensamentos malignos que tem dado no homem. Então, eu não vejo, né, a carne do homem sentir necessidade de matar uma outra pessoa. E tem muitos homens que fazem isso como se não fosse nada. Já vi reportagens de pessoas dizendo assim, eu senti vontade de matar e toda vez que eu sinto, eu preciso fazer isso. Então, são pecados que vêm relacionados aos seus pensamentos, aos seus desejos. Não é notoriamente aquilo que é da sua própria carne, mas a maldade que existe dentro de nós. Então, quando esse texto ele vem nos falar acerca dos nossos pecados, nós percebemos, irmãos, qual a condição que Deus nos trouxe salvação, qual a condição que Ele nos encontrou, e isso nos faz entender que o fato, às vezes, de você não ter qualquer um dia matado uma outra pessoa, ou você não ter cometido um pecado ou um delito mais grave, que não significa que o seu coração não era semelhante àqueles que cometem. Você já imaginou se tudo aquilo que você deseja acontecesse? Você já pensou quantas pessoas poderiam estar mortas? Você já pensou quantas pessoas poderiam estar feridas? Você já pensou, né? Se tudo o que nós pensamos e desejamos ali no momento de raiva acontecesse, quantos danos nós já teríamos causado à vida das pessoas? Então isso mostra que nós não somos tão diferentes. E a Bíblia ela nos mostra isso exatamente para colocar numa condição de que a graça que nos foi dada não foi uma graça barata. Foi verdadeiramente um alto preço que foi pago naquela cruz por nós. Então, do versículo 4 em diante, essa palavra ela vai nos dizer acerca dessa graça maravilhosa, depois de nos mostrar a nossa condição como um pecador. Então a palavra do Senhor ela diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Perdão, irmãos. Ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então o versículo 4, ele começa a mostrar o valor da graça. Ele fala desse valor quando ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Veja bem, antes não existia essa forma de intitular a riqueza das pessoas, né? Milionário, bilionário, trilionário. Um homem, ele era rico. Existia naturalmente aqueles que eram mais ricos e aqueles que eram ricos, que tinham muita condição, mas naturalmente não existiam títulos. Então a Bíblia, para expressar, né, para nós, ele vem falar exatamente da riqueza em misericórdia que Deus teve para conosco. Mas quando ele fala da riqueza em sua misericórdia, ele vai nos mostrar aqui algo, a riqueza em algo que nós somos totalmente pobres. Você se acha alguém misericordioso? Porque quando a Bíblia que ela vem falando de misericórdia e graça, ela vem falando de alguém que era avesso ao próprio Deus, alguém que era distante de Deus, alguém que cometia pecados contra Deus, alguém que estava afastado de Deus. Então, se você fosse misericordioso, eu pergunto para você: o que você faria com alguém que passasse todos os dias, 2 ou 3 vezes na porta da tua casa e tentasse quebrar a tua janela, tentasse arrombar a tua casa, tentasse, quando passasse por você, denigrir tua imagem, falando coisas e, sei lá, tentando te matar? Quando você percebe, se essa pessoa fizesse isso 3 ou 4 vezes todos os dias, o que você faria com essa pessoa? E se alguém ali de repente se acostumasse, né, a de algum modo tentar tirar o máximo de você onde lhe encontrasse e fizesse de tudo para tomar algo que é seu, como é que você agiria com essa pessoa? É difícil, né, irmãos? A gente agir com alguém quando essa pessoa praticamente se torna inimigo.
É por isso que a Bíblia vai dizer, Deus sendo rico em misericórdia. É porque nós éramos esse inimigo. A Bíblia nos coloca como inimigo de Deus, como uma pessoa que todos os dias éramos contrário à vontade, éramos contrário ao próprio Deus, éramos alguém que verdadeiramente importunava. Então, a riqueza da misericórdia de Deus, ela é muito diferente. Nós somos pobres, irmãos, em relação a isso. Ela se torna grande exatamente. Você pode ser misericordioso, a pessoa errou com você um dia, e talvez você perdoe ali, mas ainda você guarde aquilo ali por muitos dias no coração, até que um dia você venha de fato e verdadeiramente não sentir mais nenhuma mágoa. Mas se aquilo se repetir por vários dias, você vai perceber que você não é tão misericordioso assim. Então, quando essa palavra, ela vem falar dessa graça abundante, ela vem nos dizer quão misericordioso é Deus, porque ela diz, é como se ela estivesse dizendo, mas Deus, ou seja, mas apesar dos nossos pecados, Deus demonstrou a nós a riqueza de misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou. Então você começa a perceber como esse amor é grande, como Deus verdadeiramente nos encontrou numa condição e como esse amor veio com graça abundante sobre nossas vidas. Como é precioso tudo aquilo que foi nos dado. Então, restaurar vidas, irmãos, é muito difícil. Tem certo pastor que, eu lendo um livro dele, ele diz que não é muito comum, nem as pessoas do mundo, nem às vezes até a própria igreja, né? E pegar ali aquelas pessoas que geralmente elas são muito mais dependentes do que as demais. Elas são muito mais dependentes. Tem que você vai ali o tempo todo, ela está te pedindo algo, e o tempo todo ela vai querer vir a você. Às vezes você quer que ela se esforce, ela não se esforça, e ela corre atrás de você, e ela te importuna, e ela, é difícil lidar com essas pessoas. Mas o que Deus vem nos mostrar é que Ele vai lidar exatamente com pessoas difíceis. Por mais que você não imagine o quanto você é difícil. Eu me compreendo, eu me acho uma pessoa muito difícil de lidar. Então, eu vejo a graça, a misericórdia de Deus, como ela é abundante em nossas vidas, como esse amor tem sido grande, como isso tem sido algo verdadeiramente, um tesouro que nos foi concedido. E ele no versículo 5, ele vai dizer acerca desse privilégio. Que privilégio foi ter recebido esse grande amor, porque ele diz, irmãos, vamos ler o versículo 4 para a gente entrar no 5, ele diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Está aqui o grande privilégio. A gente sabe que quando o homem pecou, quando Adão pecou, houve a promessa de Deus acerca de que viria o Cristo, viria o Salvador, aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que viria de mulher para isso. E Deus mostrou ali, através de Noé, que não existiam outras formas do nosso pecado ser apagado, do nosso pecado ser esquecido, do nosso pecado ser pago, porque ele simplesmente levantou um homem que o servia de uma forma maravilhosa, e daquele homem fez com que se voltasse ainda toda a geração ao qual nós somos descendentes de Noé, porque no mundo morreu todos, mas depois o pecado continuou. Então Deus mostra que não existe outra solução a não ser o próprio Cristo, o próprio Salvador. Então Deus monta toda essa história, levanta um homem chamado Abraão, levanta uma nação que foi escrava, Deus sustenta toda essa nação. Toda aquela história apontava para a vinda do Salvador, e toda aquela história apontava para a morte desse Cristo e para a ressurreição desse Cristo. Então você vê que o quanto Deus montou tantas coisas maravilhosas, e o mundo de antigamente apontava para a vinda desse Cristo, tudo apontava para o Salvador. E hoje nós olhamos, na verdade, irmãos, para trás,
o momento que esse Salvador nasceu, o momento que esse Salvador passou pela face da terra, o momento que ele morreu e ressuscitou. Porque a ressurreição de Cristo, né, é verdadeiramente aquilo ali que nos trouxe a vida, que nos fez levantar. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, como disse Paulo, nossos pecados ainda estariam do mesmo jeito, nós estamos servindo em vão, a gente está com todos os pecados aí em evidência, e nada foi pago, e nós vamos morrer e acabou. Então, tudo culminava para aquele momento da face da história, em que Cristo morreria e ressuscitaria. E esse texto, ele aponta as nossas vidas exatamente para esse momento maravilhoso, porque ele diz, estando nós mortos, os nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos, que grandeza que o Senhor trouxe ao nosso coração e às nossas vidas, quando ele simplesmente, tudo aquilo que culminava na ressurreição ali, ele diz que aquele momento, ele nos concedeu vida, e juntamente com o seu Filho, o ápice da história, tudo que nós esperávamos, tudo que foi compilado para que acontecesse, né, como uma obra do próprio Deus, aconteceu, e um momento de privilégio. É como se nós estivéssemos ali com Cristo, naquele momento da ressurreição. Que privilégio, que grandeza. Paulo fala isso como se fosse algo tão extraordinário, ele fala isso de um modo tão extraordinário, e vê isso como algo tão extraordinário, que é como se ele parasse e simplesmente escrevesse, pela graça sois salvos. Ele escreve aqui novamente, parece até estar fora do contexto, mas é exatamente como alguém que parasse para pensar e não tivesse o que dizer e repetisse. Pela graça nós somos salvos. Por quê? Porque ele mostrou a nossa condição de pecador. Depois da nossa condição de pecador, ele mostrou o privilégio daquilo que foi feito em nosso favor, através de Cristo. E agora, ele fala desse privilégio, dessa riqueza e misericórdia, mas agora ele vai apontar para algo futuro, para aquilo que eu e você, para aquilo que nós esperamos. Quando ele fala no versículo 6, que juntamente com Cristo, juntamente com ele diz, juntamente com Cristo, com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É um benefício maravilhoso, irmãos. É algo grandioso. Você tem noção do que você vai fazer no céu? Você tem noção do que será a sua eternidade? Você tem noção do que será a grandeza, né, de estar lá no céu, com tudo aquilo que a Bíblia diz que a nossa mente não imaginou, que não chegou ao coração do homem, aquilo que foi criado para nós? Então Paulo diz que nesse momento que Cristo ressuscitou, ele diz, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Agora Paulo está apontando para o nosso futuro, para a nossa salvação eterna, para estarmos lá no lugar privilegiados. Ele diz, juntamente com Cristo. E quando ele diz isso, o que é que você vai fazer no céu? Ele vai nos explicar, ele vai nos mostrar que a graça, né, aquilo que nós vamos ver no céu, ela é tão grandiosa, ela é tão preciosa, que você lá vai compreender a grandeza da sua salvação. É por isso que ele usa um termo e ele diz assim, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7 ele diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, quando você chegar lá no céu, ele fala aqui acerca para mostrar nos séculos vindouros. Ele usa uma forma de que para explicar para você que você não vai morrer mais. Ele só diz isso para falar da nossa vida contínua lá nos séculos vindouros. Você vai passar séculos e séculos e séculos vendo isso aqui, ó, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ali Paulo usou no versículo 5, no versículo 4, ele usou a expressão daquilo que nós vemos aqui, a graça, a riqueza da sua misericórdia. Nós conseguimos ver isso de uma forma apenas
uma riqueza, rico, né? Mas quando você estiver no céu, ele chama isso aqui agora, que nós vamos ver pelos séculos vindouros, a suprema riqueza. Ele está falando que algo será algo tão extraordinário, porque supremo, irmão, é a última instância de qualquer coisa, né? Então ele está dizendo a suprema riqueza. Essa riqueza será tão abundante de tudo aquilo que nós vamos ver, essa suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então você vai compreender que a bondade de Deus foi tão grande, que todos os séculos que virão por diante, você estará vendo o quanto Ele foi bondoso. É como se você estivesse dizendo: Senhor, muito obrigado. Como se tudo que você visse no céu, você não conseguisse parar de agradecer, você não conseguisse parar de dar glória a Ele, porque você vai saber exatamente, quando você vê aqueles céus maravilhosos, estando lá com o nosso Deus, que aquilo ali foi algo grandioso por demais, de que você não fez nada, simplesmente nada para merecer aquilo. Pelo contrário, quando o texto falou de pecado, ele já nos mostra que nós não éramos merecedores. Então, irmãos, que amor maravilhoso, que algo poderoso aquilo que Deus fez por nós, que graça abundante, como é rico isso que o Senhor fez com nossas vidas, por cada um de nós. Se você não compreender acerca do quanto sujo é um pecado, quando nós falhamos, como nós erramos, né, você não vai compreender a riqueza dessa graça, o que foi que Deus nos perdoou, a dívida que foi paga em nosso favor. No versículo 8, essa palavra vai nos dizer o seguinte: Paulo, ele retoma o mesmo assunto, nos fazendo entender, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, mais uma vez, quando ele diz pela graça sois salvos, Paulo está dizendo, se graça é um favor imerecido, ele está dizendo, foi um favor que Deus fez que você não merecia, foi esse favor que te salvou. Esse versículo, algumas pessoas, né, às vezes acreditam que o mérito da nossa salvação, ela é dada porque nós temos fé, e nós somos salvos mediante a fé, como diz esse versículo. Eles dizem, às vezes, quando essa palavra de isto não vem de vós, é dom de Deus, como se estivesse falando da graça, e não da fé. Mas, naturalmente, nós compreendemos que tanto a graça, quanto a fé, é um presente de Deus. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se não me engano, no versículo 11. Que pelo mesmo Espírito, Deus deu os dons aos homens, né, e alguns a fé. Então, naturalmente, irmãos, a Bíblia também diz em Hebreus que Cristo, ele é o consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. É que o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos e nos faz enxergar, senão a nossa fé, ela é uma fé perdida. Então, o autor e consumador, Cristo, foi quem nos concedeu esse tamanho presente. Então, o que Paulo está nos mostrando aqui, é que esse privilégio, na verdade, que nós temos, não é por mérito de nenhum homem. É porque pela graça, verdadeiramente, por um favor que nós não merecemos, é que nós somos salvos, e mediante a fé, e essa fé foi dada pelo nosso próprio Deus. Então, esses versículos aqui, ele vai falar de modo que, ele vai nos dizer que nós somos iguais, que nós não somos melhores do que o outro. Veja o versículo seguinte, quando ele diz que essa fé vem do nosso Deus, que foi presente do nosso Deus, ele também vem amarrar, né, o texto e dizer assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Então essa salvação que nos foi concedida, ela foi um presente de Deus, foi mediante a fé, mas isso também não vinha de nós, e essa salvação, ela não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu falar uma coisinha acerca exatamente dessa salvação por obras, irmãos. Porque nós costumamos pensar que isso está falando de pessoas. Por exemplo, um espírita, ou algum homem bom, que nós conhecemos, que não tem apego a nada, que dá as coisas às pessoas, ajuda, né, vai ali, se esforça, faz o que puder para outras pessoas,
né, para ajudar outras pessoas. E às vezes a gente pensa que isso está relacionado às pessoas que estão lá fora, né? Achando que essas pessoas pensam que serão salvas pelas obras delas. Elas não serão salvas pelas obras, mas também isso aqui está dizendo para a igreja. Porque esse texto aqui, ele nos dá outro contraponto. É o versículo 1, quando ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então, para nós também, que somos crentes, né, a gente não foi condenado quando éramos mortos nos nossos delitos e pecado. Por que que a salvação agora virá pelas nossas obras? Porque alguns acreditam, né, não, fulano foi um homem que contribuiu muito para o evangelho, esse homem está salvo. Fulano contribuiu muito, né, com a obra de Deus, essa pessoa ele é merecedor. Irmãos, isso contrapondo com esse versículo 1, ele está dizendo que nós não fomos condenados quando a gente estava em pecado, né? E a gente não levou ali a condenação de Deus pelo ato de misericórdia. E isso não vai fazer com que a gente, no dia que a gente passou a fazer a obra de Deus, vai nos fazer merecedor, não. Porque o nosso merecimento nunca existiu, porque nós éramos pecador. Então o que a palavra está dizendo é que ninguém merece. Que ninguém merece. Que na verdade nós somos alvo do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade do próprio Deus. Então não vai existir ninguém que vai poder entrar nos céus e se vangloriar daquilo que ele fez. Eu já vi algumas pessoas dizendo: rapaz, chega lá no céu, né, eu quero conhecer Paulo, eu quero conhecer Abraão. Maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz, né, o próprio Cristo diz, se eu não me engano lá em João, que nós nos sentaremos à mesa, tal, com Abraão, Jacó. Então ele fala de grandes homens que foram salvos, mas não deixa, né, para a gente entender que esses homens foram salvos por suas obras. Foram salvos porque foram usados por Deus, porque receberam a graça e a misericórdia de Deus. Então é necessário nós compreendermos que presente maravilhoso é essa graça que nos salva. Porque senão de repente a gente vai estar fazendo a obra de Deus, achando que isso vai contribuir para a nossa salvação. E a nossa salvação, ela foi conquistada lá na cruz, foi pago lá na cruz, quando éramos inimigos do nosso Deus. Então não existe merecimento nem bondade que faça pagar, né, a nossa salvação. É Cristo. Isso na verdade nos coloca no mesmo patamar. Nós somos iguais. Ninguém vai poder se vangloriar, porque quando chegarmos lá, qual é o nosso sentimento? O nosso sentimento será esse, do versículo 7, que a Bíblia diz que para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então no céu, todo mundo vai passar séculos e séculos dizendo: Senhor, como tu foi gracioso, como tu foi misericordioso comigo, como tu foi bondoso em me salvar. Verdadeiramente eu não teria como chegar aqui de nenhum outro modo, a não ser pelo teu filho que morreu naquela cruz. Então, a graça, irmãos, é um favor maravilhoso de Deus. Mas também eu quero dizer para você, isso significa que você não precisa fazer boas obras? Claro que não. Claro que não. Porque o próximo versículo, para a gente encerrar, ele diz o seguinte, vamos ler o 9, ele diz: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos criados em Cristo Jesus. O termo aqui, irmãos, né, em termos de dizer feitura deles, criados em Cristo Jesus, é uma forma paterna de dizer que essa criação, essa nova educação, essa nova forma de que o Espírito Santo trabalhou na tua vida, ela te fez compreender, né, que você precisa andar na obra do teu Pai. Como o pastor disse aqui, quando nós vamos orar, nós temos a oportunidade, o privilégio de chamar Deus de Pai. E nós somos criados em Cristo Jesus exatamente disso, para sermos semelhante a Ele, para fazermos aquilo que é bom. Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está pecando. Então você percebe, por quê? Porque se nós sabemos fazer o bem e nós não fazemos, então nós deixamos de agir
pelaquele que nós chamamos de Pai, por aquele que nós chamamos verdadeiramente de Pai. Então, fazer a boa obra é algo que agora nós fazemos simplesmente pela alegria de compreendermos o favor que foi feito à nossa vida. Imagina, quando você ganha um presente, eu vim falando desse do presente desde o começo, para que você exatamente compreendesse isso. Esse presente é algo que jamais você conquistaria, por mais que você fizesse qualquer coisa no mundo. Se você conquistasse o mundo inteiro, você jamais iria conquistar esse presente. Mas uma vez que você, pelo mérito de outra pessoa, recebeu esse presente das tuas mãos, por mais que você tentasse a vida inteira conseguir aquilo, nunca conseguiu, e alguém chegasse e disse assim: agora é seu. Você já pensou na alegria que você teria? Você já pensou o quanto isso ia te deixar exultante? Exatamente isso. Por que é que nós vamos andar em boas obras? Pela alegria da graça de Deus que nos foi dado, né? Pela alegria dos nossos pecados que foram perdoados, pela alegria, né, que temos através do Espírito Santo, daquilo que Deus nos envolveu, através desse plano maravilhoso que tudo no mundo culminou para aquele momento ali de ressurreição de Cristo. Então, essa palavra, verdadeiramente, irmãos, ela nos coloca numa condição de entendermos como Deus foi bondoso para conosco, como Deus nos ama, como Deus te ama, como você deve fazer simplesmente agora por amor daquele que fez algo por você grandioso, e simplesmente o adorar, né? E simplesmente o servir. Eu, particularmente, eu digo, eu não sou merecedor de estar aqui, né? Eu compreendo isso. Aqueles que se aproximam de mim, né, talvez olhem para a minha vida, e muitos outros que também já compreenderam a minha vida anterior, ou outros que já viu a sua vida anterior, diria a mesma coisa. E aí, quando essa forma incompreensível dessas pessoas entender, né, bate de frente com esse favor que Deus faz, mesmo sendo algo incompreensível, é um favor tão grande que é difícil a gente compreender que amor é esse, que amor foi derramado em nosso favor, que graça, que perdão, que suprema riqueza da sua graça, que misericórdia abundante. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos compreender essa graça grandiosa e amar esse Deus sempre. Amém? Que Deus nos abençoe.